eu não sei para onde que eu aponto. É para aqui? Para ali? Qualquer lugar ele vai. Muito bem. Vamos ver aqui. Testar? Ah, não, assim não. Ah, então. Ok. Muito bem. Está aqui então. Uma igreja bem-sucedida. É o tema da nossa conferência, tá? E nós estaremos trabalhando esse tema durante esses 3 momentos. Hoje, amanhã pela manhã, no momento da EBD e também no momento do culto, tá? Hoje nós estaremos meditando em um texto da palavra de Deus, vamos já ver, mas eu queria que você pensasse um pouco sobre esse tema. Uma igreja bem-sucedida. Sua igreja é bem-sucedida? Você é uma pessoa bem-sucedida? Aliás, o que é sucesso? Como que você define sucesso? Então, para algumas pessoas, eu acho que não está, deixa eu ver, não sei, é o de baixo? Não vai também. Agora foi. Pronto, então vamos ver algumas ideias aí de sucesso, tá? Para algumas pessoas, sucesso é ter uma casa, né? Comprou um apartamento, ainda que financiado aí, minha casa e minha dívida, né? Em 35 anos, morre, não termina de pagar, mas, né? Você chega para a pessoa e pergunta, e aí, como é que vai? Olha, você não sabe da boa, né? Da última, consegui, até que enfim, adquirir minha casa, né? Para algumas pessoas, sucesso é isso, é ter uma casa, é comprar uma casa. Para outras, sucesso, então, cadê, onde é que passa aqui? Irmãos, acho que você pode ir passando. Para outros, é ter um emprego, é conseguir um emprego estável, né? Passou no concurso X, ou foi na seleção tal, então conseguiu um emprego. Olha, graças a Deus, consegui aquele emprego, né? Outras mais, pode passar, é ganhar alguma coisa. Ganhou lá uma competição X, o time foi campeão da Copa Y, ainda que tenha passado trocentos anos sem ganhar nada, né? Mas ganhar qualquer coisa, quer seja ele mesmo, ela mesma, ou o seu time, para quem torce, enfim. Outra pessoa, para outros, tem uma outra ideia, que é comprar o carro. Comprei meu carro, aquele modelo que saiu, né? O meu sonho de consumo, já viu essa expressão? Sonho de consumo, olha só que expressão louca, não é? Vazia. O nome já diz tudo. Além de ser sonho, uma coisa que é sonho, consumo, que passa rápido, né? Que se desfaz, que se desgasta. Para outras pessoas, casar, né? Conseguiu até que enfim, né? Até que enfim saiu da fila, né? Casou, encontrou alguém que ele queria, enfim, ou encontrou a pessoa dos seus sonhos. Outras mais é ser bajulado, é ser benquisto. Você poderia acrescentar outras ideias mais de sucesso, né? Como saúde. Você chega para alguém e pergunta, e aí fulano, como é que vai? Tudo bem? A pessoa diz, tudo bem, estou com saúde, né? Então para ela, obrigado meu irmão, tomar logo a metade dessa água aqui. Então para elas, ter saúde é sucesso de vida, é ter sucesso. Mas a questão é, o que define sucesso? O que deve definir o sucesso para nós, quer seja para a nossa vida ou para a nossa igreja? Então, pode passar? Queria que você pensasse nisso, pode passar aí, tá? Pense nessa ideia, o melhor critério para avaliarmos o nosso sucesso é o quanto ele contribui para o avanço do Evangelho. Pensa nessa frase, escreve aí, em qualquer papel. Faz dessa ideia o mote da sua vida. O modo de avaliarmos o nosso sucesso é o quanto ele contribui para a pregação do Evangelho. Isso é o que nós vemos no texto da Palavra de Deus, no livro de Filipenses, que eu quero convidá-los a abrir para lá. Filipenses, capítulo 1, do versículo 12 ao versículo 26. É esse texto que está aí. Agora vai? Qual dos dois? Certo.
Filipenses capítulo 1, versículo 12 ao 26. Eu não estou com aquela Bíblia dos sonhos que os irmãos têm aí. Exato, né? Eu estou com a Bíblia atualizada, a minha está até rasgada, já emendei aqui uma página com durex. Está indo, tá? Foi um presente que eu ganhei de um pastor muito querido lá de Manaus, e eu pretendo usá-la até enquanto puder. Então vamos ler. Filipenses 1, do versículo 12 ao 26. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns, efetivamente, proclamam a Cristo por inveja e porfia. Outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes, por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo. Sim, sempre me regozijarei, porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança, de que em nada serei envergonhado, antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte, porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas, por vossa causa, é mais necessário permanecer na carne. E convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso progresso e gozo da fé, a fim de que aumente, quanto a mim, o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Vamos orar? Querido Deus, obrigado por tua palavra que acabamos de lê-la. É o nosso intuito entendê-la e colocá-la em prática nessa noite. Mas nós reconhecemos, Senhor, que nós, sem a intervenção do teu Santo Espírito, nós não somos nada, somos vazios. E não apenas não conseguimos entender, como também não queremos colocar em prática. Nós dependemos de Ti. Precisamos que o Teu Espírito Santo nos ilumine nessa noite e nos convença. Coloque em nossos corações a disposição para praticar a Tua palavra. É o que nós te oramos em nome de Cristo. Amém. Muito bem. O modo de avaliarmos o nosso sucesso é o quanto ele contribui para o progresso do Evangelho. Então, uma igreja bem-sucedida é uma igreja que avalia o seu sucesso à medida que ele coopera para que o Evangelho seja pregado, espalhado ou propagado. Nesse texto, nós vemos pelo menos 3 maneiras como Paulo avaliava o seu sucesso à luz da propagação do Evangelho. Todas elas começam com a letra P, de pastor, mas não é pastor, tá? A primeira delas, então, estou voltando, pelo menos está funcionando aqui. A primeira delas é quanto às prisões. Prisões. A gente vê isso do versículo 12 ao versículo, então, 14. Paulo, ele tinha acabado de fazer uma oração, de mencionar que orava pelos irmãos, para que eles conhecessem a palavra de Deus, para que eles conhecessem mais o Senhor, e agora no versículo 12 ele diz, quero ainda, irmãos, cientificar-vos. A ideia de cientificar é trazer ciência, conhecimento. Eles queriam notificar um fato àqueles irmãos, e qual era esse fato? Ele fala sobre as suas cadeias.
quando Paulo escreve esse livro, aliás, não apenas este, mas este, a carta aos Efésios, a carta também aos Colossenses e a carta a Filemon, ele estava preso em Roma. Aquela prisão lá de Atos, capítulo 28, quando ele é aprisionado lá em Roma, numa casa, ele aluga uma casa por conta própria e fica com um guarda lá, um soldado, que fazia a escolta, né? Então ele tinha todo o tempo um soldado lá ao seu lado. E aí é ali que ele escreve essas cartas. E ele escreve essa carta especificamente à igreja de Filipos, que era a igreja com quem ele tinha mais afinidade. Ele vai falar isso no capítulo 4, que nenhuma igreja tinha se associado com ele no tocante a dar e receber, como a igreja de Filipos. Então era a igreja queridinha do apóstolo, uma igreja que se sensibilizava para com as necessidades do apóstolo. E ele escreve essa carta porque eles tinham ouvido falar que os irmãos sabiam que ele estava preso. E ele não queria que os irmãos ficassem preocupados com a sua prisão. E ele fala isso agora aqui, no versículo 12. É claro que ele vai também escrever para agradecer a oferta que tinha recebido dos irmãos, vai aproveitar para corrigir alguns problemas da igreja, algumas dúvidas quanto a Cristo, quanto à encarnação de Cristo, vai também resolver problemas de relacionamentos lá daquelas duas irmãs, no capítulo 4, mas aqui ele está falando sobre a sua prisão. E ele fala no versículo 12: quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram, e aqui é de onde a gente tirou a ideia central da nossa meditação nessa noite, aqui e lá no versículo 25, quando ele fala, as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Ele está dizendo, irmãos, não fiquem preocupados com a minha prisão, porque olha como que o Evangelho tem progredido, tem avançado. Então, aparentemente, a minha vida está em declínio, mas não está em declínio, ela está em progresso. Por quê? Porque o Evangelho está se expandindo. E aí ele fala no versículo 13, não é? De maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. Então imagina lá, Paulo está preso, todo momento, ele está preso no sentido de ele estar confinado numa casa, né? É prisão domiciliar. E tem um soldado lá com ele o tempo todo. Aquele soldado tem descanso, sai e entra outro. E o que é que Paulo faz nesse intervalo? Prega a palavra. Ele tem a liberdade de receber pessoas de fora, para vir ouvir a palavra, mas ele também tem liberdade para pregar ao guarda, ao soldado. E a questão é, quem é que está preso a quem? Na verdade, não é que Paulo está preso ao soldado, é o soldado que está preso a Paulo. Tanto é que lá no capítulo 4, final da carta, no penúltimo versículo, Paulo falando ali dos irmãos que estão mandando saudações, ele diz que os da casa de César te saúdam. Então, muitos soldados se converteram ali, entregaram suas vidas a Cristo. O texto fala aqui, Paulo falando no versículo 13, que as suas cadeias se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e dos demais irmãos. A guarda pretoriana era um destacamento de elite, né? Ela existia antes mesmo do período da ditadura, ainda quando Roma era república, e lá nesse período ele tinha aproximadamente 8 destacamentos, e cada destacamento com 1.000 soldados. No período então que Paulo escreve aqui essa carta, pelo que parece, já tinha diminuído um pouco esses destacamentos, mas mesmo assim, eram muitos soldados. Nesse período, eram os soldados que guardavam, que faziam a escolta do imperador. Eram os soldados de elite. Então, eram soldados de alto calão, já ali, oficiais mesmo. E eles ouviram a palavra, muitos se converteram a Cristo e espalharam a palavra de Cristo aos demais. A questão é como que Paulo iria pregar a esses soldados se ele não tivesse sido preso. Percebe? Agora, alguém que avaliasse a sua vida em termos de confortos pessoais, conforto material, nunca iria concluir de que a sua vida estava progredindo nessa situação. Não é? Pastor, como é que pode? Eu sou crente em Cristo.
Eu só vivo adoecendo. Talvez Deus tenha permitido você adoecer para levar a palavra dele a outras pessoas nos hospitais. Pessoas essas que nunca ouviriam de Cristo. Não é? Um determinado trabalho, em um local específico, morar em um local específico, em uma determinada rua, algo assim. O ponto é, você tem avaliado a sua vida à luz de quê? De conforto ou do progresso do Evangelho? Ele fala aqui, ainda, né, no versículo 14, e a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Aqui na nossa região, e hoje em dia, ninguém é assombrado por pregar a palavra de Deus. Embora, em muitos lugares, ainda hoje, sim, pessoas são assombradas, são ameaçadas de morte. Naquela época também, elas tinham seus bens espoliados, você vê isso na epístola aos Hebreus, e muitas delas eram mortas, inclusive o próprio apóstolo Paulo será morto depois, pelas mãos de Nero. Então, os crentes, os irmãos daquela época, a maioria vivia assombrado quando se falava em pregar. Muitos viviam escondidos. Lembra lá daquela perseguição que surgiu em Jerusalém, logo no início? Ali, no final do capítulo 8, quando Estevão é morto, é apedrejado, e diz o texto sagrado que todos os crentes são espalhados, fogem, são perseguidos, com exceção dos apóstolos que ficam em Jerusalém, né? Mas havia muito disso, eles eram assombrados por pregar a palavra, e Paulo está dizendo, mas isso tem sido vencido, eles não estão mais passando por assombração, não estão mais assustados, pelo contrário, eles estão estimulados em minhas algemas, eles estão vendo o quanto que eu estou sendo fiel ao Senhor, mesmo preso, mesmo ali próximo e sendo ameaçado por uma espada, eu não paro de falar de Cristo, e eles estão igualmente pregando, sem nenhum assombro. O que lhe assombra? De que você tem medo? O que você mais tem medo? Isso pode ser vencido se você reavaliar o critério pelo qual você mede o seu sucesso. Paulo media o seu sucesso à luz do progresso da palavra de Deus, ainda no tempo presente, ainda no que diz respeito a prisões. Mas não apenas isto, ele também media o seu sucesso através da pregação do Evangelho, mesmo em meio a perseguições, né? Mesmo em meio ao momento presente. Então, ele olhava para o passado, prisão, tinha sido preso, tinha perdido o seu conforto pessoal, sua casa, sido lançado longe dos seus amigos e familiares, mas o progresso do Evangelho continuava avante. Ele dizia, estou bem sucedido. Agora, ele olhava para o presente, para as perseguições que ele estava sofrendo, inclusive dentro da própria igreja. E ele dizia, também sou bem sucedido. Versículo 15, ele diz que alguns proclamavam a Cristo por inveja. Inveja e porfia. Porfia é discórdia, é briga, é inimizade, é rixa, sabe, é despeita, seja lá a palavra que você usar para se referir à inimizade, sabe? Você não vai muito com a cara de alguém, ou alguém não vai muito com a sua cara, não gostou muito de você por algum motivo que você nem fez, nem sabe o porquê, e ela começa a agir de maneira a complicar a situação para você. Era o que estava acontecendo aqui. E o pior, dentro da própria igreja, Paulo fala que alguns proclamavam a quem? A Cristo. Mas por motivações erradas. Invejas, porfias. Por quê? Qual era o intuito no final das contas? Ele vai falar isso no versículo 17. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, quer dizer, sem sinceridade, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Imagina só, Paulo era apóstolo de Cristo, embaixador de Cristo, ele passava perseguições porque proclamava o evangelho de Cristo, estava preso. Algumas pessoas que não gostavam dele sabiam disso, sabiam a razão pela qual ele estava preso, e diziam, então eu vou inflamar ainda mais,
eu vou intensificar ainda mais o sofrimento desse sujeito. Eu vou proclamar Cristo e vou dizer que foi através dele. Se alguém vier perguntar, eu vou dizer, por causa de Paulo. E aí, vão aumentar mais as perseguições do lado dele. Paulo diz, eu não estou nem aí. Quando você mede o seu sucesso da maneira correta, a partir do progresso do Evangelho, você aprende como lidar com situações desagradáveis, com perseguições, com adversidades. E você aprende também a lidar com pessoas desagradáveis. Essas pessoas aqui, que mesmo pregando o Evangelho, tinham como objetivo final aumentar o sofrimento do apóstolo. Tem pessoas próximas a você que intencionalmente procuram o seu mal, e você sabe? Pois ao invés de você ficar com raiva, ficar com medo dos homens, comece a medir o sucesso, comece a medir o seu sucesso a partir do progresso do Evangelho. Ore por essa pessoa, pregue para ela, viva o Evangelho de Cristo. Quando nós avaliamos o nosso sucesso da maneira correta, nós aprendemos como lidar não apenas com situações desagradáveis, adversidades, mas também com pessoas desagradáveis. Mas não apenas isto. Paulo também media o seu sucesso a partir do progresso do Evangelho, pensando nas perspectivas futuras, pensando quanto ao futuro. Tá? A questão é, talvez você esteja muito bem hoje, mas qual a garantia que você tem que estará igualmente bem amanhã? Que terá o mesmo sucesso amanhã? Qual a garantia de sucesso você tem quanto ao futuro? Quanto àquilo que lhe reserva, que você nem sabe o que será. Paulo olhava para o seu futuro e ele não temia, porque ele sabia que seria bem-sucedido. E vamos ver isso a partir do versículo 19. Quando nós avaliamos o nosso sucesso a partir do progresso do Evangelho, nós não tememos a morte, porque nós aprendemos o conceito correto do que é a vida e do que é a morte. Ele vai dizer isso a partir do versículo 19. Ele diz, pois eu estou bem certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação. É claro que a libertação que ele está se referindo aqui, não é necessariamente a libertação da prisão, tá? Mas é a libertação no sentido de pregar o Evangelho, de estar livre para pregar o Evangelho. Ele vai falar sobre isso, por exemplo, na carta a Timóteo, segunda carta, e mesmo que ele vai morrer depois, mas ele também fala de libertação ali. Então a ideia é a mesma. E aí ele continua falando da sua ardente expectativa e esperança, essa ideia aqui. O sentido é alguém que está tentando assistir alguma coisa, ver algo, e tem uma pessoa que está na sua frente. Eu não sei se você já quis assistir algum filme no cinema, uma partida de futebol, né? Ou mesmo num culto, né, com muita gente, e você quer ver o pregador, e aí tem uma pessoa na sua frente e você fica assim, né? Afastando um pouquinho, esticando a cabeça. É essa ideia aqui. É isso que Paulo quer dizer com ardente expectativa e esperança. É claro, a gente não deve ficar ansioso quanto ao futuro, mas é que Paulo tinha tanta certeza que se daria bem no futuro, que ele diz, olha, eu não vejo a hora chegar. E o que era que ele queria dizer? Versículo 20, ele diz, de que em nada serei envergonhado, antes com toda a ousadia, como sempre, também agora, será Cristo, perceba aí, ó, engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Ele diz, olha, não importa o que vai acontecer comigo, uma coisa é certa, Cristo será engrandecido, ou na vida, ou na morte. Você ouviu bem? É isso mesmo que diz o texto? Olhe mais uma vez para o seu texto. Versículo 20, finalzinho. Paulo está dizendo que engrandeceria a Cristo. É isso mesmo? É isso mesmo? É ou não? Quem acha que não? É isso que ele diz. Ainda bem que ninguém levantou o braço.
Agora a questão é: pode alguém engrandecer Cristo? Como? Deus, ele é totalmente amor, não é? Deus pode amar mais do que o que ele ama? Deus pode ser mais sábio do que o que ele é? Deus pode ser mais poderoso do que já é? Deus pode ser mais alguma coisa do que o que ele é? Malaquias 3:6. Deus é o mesmo hoje, sempre, ontem e hoje, e o será para sempre, né? Aliás, isso é Hebreus que fala, né? Mas Malaquias diz que Deus não muda. É Malaquias 3:6. Deus não muda. E Hebreus lá na frente vai dizer que Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e o será para sempre. Então, se Deus não muda, como você pode fazer de Deus alguém maior do que o que ele já é? Me ajuda aí. Como é que pode? Bem, ninguém pode tornar Deus maior do que o que ele já é em si mesmo. Mas nós podemos tornar a percepção de alguém sobre Deus maior do que o que ela já tem. Ou seja, mostrar quem de fato é Deus para a pessoa. Deus tem sido muito minimizado, muito pequenino diante dos homens. Paulo está dizendo: eu quero mostrar o quão grande ele é para as pessoas. Então, mostrando quem realmente Deus é, você vai torná-lo grande, vai engrandecê-lo. É só assim. É como aquela história, vocês devem ter ouvido, né? Do filho que estava com o pai, né? Mais ou menos aí o menino da idade do João, né? E aí viu um avião passando. E aí disse: ô pai, que aviãozinho pequeno, né? E aí o pai disse: você acha o avião pequeno? Ele disse: acha, é bem pequenininho, está lá, ó. Cabe na palma da mão. E aí eles moravam razoavelmente próximo ao aeroporto. E aí o pai disse: vamos ali comigo. E aí colocou o menino no carro e levou lá para o aeroporto. Ele tinha conhecimento, as pessoas, e conseguiu entrar, levar o filho até ao aeroporto, exatamente onde aquele avião tinha pousado, o mesmo avião. E aí o pai pergunta: esse avião você acha pequeno ou grande? Uau, pai, que avião grande! E aí o pai disse: é o mesmo que estava voando. E o menino pergunta: mas como? E aí o pai disse: é porque ali, naquela hora, você estava muito longe do avião. Por isso que o avião parecia ser pequeno. Agora você está próximo. E aí o menino, muito inteligente como João, né? O menino conclui: uau, pai, então quer dizer que quanto mais perto do avião, maior ele será? E aí o pai disse: exatamente. Entendeu? Ninguém faz de Deus maior do que o que ele já é em si mesmo. Mas quanto mais próximos de Deus estivermos, maior ele será para nós. É essa a ideia. Paulo diz: não importa se eu morrerei, se eu continuarei vivo. O que importa é se as pessoas estarão chegando mais próximas de Deus, estarão tendo uma percepção mais correta de Deus e, consequentemente, Deus sendo maior para elas. Você tem medido o seu sucesso dessa maneira? Quando você começa a fazer planos para o futuro, alvos, sonhos, o que vem à sua mente? O que mais ocupa a sua mente? E por quê? Avaliar o nosso sucesso a partir do ponto de quanto ele coopera para o progresso do Evangelho, nos ajuda a termos um conceito correto do que é a vida e do que é a morte. O que era a vida e a morte para Paulo? Olha o que ele diz aí, versículo 21. Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. É lucro, é ganho, né? Ele diz: olha, para mim o morrer é lucro, porque eu tenho vivido com Cristo. Agora, somente quem vive com Cristo que pode olhar para a morte como lucro, que não tem medo da morte. Você tem vivido com Cristo assim? Também, avaliar o nosso sucesso a partir do quanto ele coopera para o progresso do Evangelho, nos ajuda na tomada de escolhas.
Você tem dificuldade em fazer escolhas? Em tomar decisões? Principalmente decisões cruciais, decisões que vão mudar o rumo da sua vida? Paulo estava diante de uma decisão aqui muito difícil. Olha a decisão que ele tinha que fazer, a escolha que ele tinha que tomar. Versículo 22. Entretanto, se eu morrer na carne, traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Percebe o dilema do apóstolo? Percebe como era difícil fazer essa escolha, tomar essa decisão? Ele diz, olha, de um lado, se eu partir agora, eu estarei com Cristo. Todas as perseguições acabarão, ninguém mais fará nenhum mal a mim aqui, ninguém mais vai restringir a minha liberdade. Acabarão os problemas financeiros, não é? Ele fala aos Coríntios que ele passava fome, já tinha jejuado muitas vezes, né? Os desconfortos, um dia e uma noite na voragem do mar, os açoites dos judeus, dos romanos, daí por diante, acabariam-se tudo isso. Agora, do outro lado, se ele continuasse aqui, o que é que ele fala aí no versículo de número 22, ele diz, entretanto, se eu viver na carne, traz fruto para o meu trabalho. Se eu continuar vivo aqui, eu estarei trabalhando para Cristo, e esse trabalho produzirá frutos. Então, esse era o dilema. Aí ele fala no versículo 23, ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo desejo de partir e estar com Cristo. Isso é incomparavelmente melhor. O que fazer então? Aí ele conclui no versículo 24, baseado naquele mote, né, naquela ideia que ele tinha para si, de que sucesso era ver o progresso do Evangelho. E aí ele fala no versículo 24, mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. Que fantástico, né? Ele diz, olha, sabe, eu vou escolher continuar aqui, mas não é por conforto. Conforto seria estar lá com o Senhor. É por causa de vocês. Por causa de vocês. Por causa da fé de vocês, do crescimento espiritual de vocês. Ele continua falando isso no versículo 25. E convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós, para quê? Para o vosso progresso e gozo da fé. Progresso do Evangelho. Progresso do Evangelho, meus irmãos. É isso. Passado, prisões. Presente, perseguições. Futuro, perspectivas futuras. Ele dizia, tudo coopera para o progresso do Evangelho. É isso que a gente tem que fazer. Ele conclui no versículo 26, a fim de que aumente quanto a mim o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus pela minha presença de novo convosco. Ele diz, para que vocês se alegrem ainda mais através de mim. Um dos maiores problemas uma das causas mais comuns de problemas de relacionamento é o egoísmo, né? Tanto relacionamento com Deus, quanto uns com os outros. O querer para si, sempre se colocando como o centro, sempre eu primeiro. Paulo aqui, ele dizia, estou olhando para vocês, para o progresso da fé de vocês. O que a gente pode tirar de lições para as nossas vidas, a partir desse texto, dessas verdades? Primeira lição que a gente pode tirar, é que a propagação do Evangelho exige um preço. Essa igreja quer pregar o Evangelho, você quer pregar o Evangelho, esteja disposto a pagar um preço. Não há quem tenha pregado o Evangelho que não tenha pagado o preço. Alguns mais, outros menos, mas todos têm pagado um preço.
É claro, Cristo nunca exige além do que a gente pode fazer. Ele não é aquele patrão infiel lá da parábola dos talentos, né, que foi julgado por aquele servo mau e negligente que escondeu o tesouro no campo. Não, ele não é mau como aquele servo mau alegou. Ele sempre nos pede aquilo que nós podemos fazer, mas exige um preço. Para Paulo, exigiu aqui o desconforto, perseguições, exigiu aqui ser caluniado muitas vezes, açoitado, torturado e, por fim, até mesmo a morte. Mas, para outros, Deus não exige tanto assim. O ponto é, você está disposto a pagar o preço? Você tem pago o preço? Qual preço você tem pago? Será que não há algo que você precisa começar a deixar, a abandonar, a fim de que o Evangelho cresça e se propague? Talvez Deus queira que você viva o Evangelho. Talvez você nem tenha abraçado ainda o Evangelho. E você precisa renunciar a si mesmo. Jesus disse que aquele que quisesse ir até Ele, ou após Ele, deveria negar a si mesmo e dia a dia tomar a sua cruz e segui-lo. Ou negar a si mesmo dia a dia e tomar a sua cruz e segui-lo. Você precisa negar suas próprias vontades, seu conforto pessoal, a fim de abraçar o Evangelho e depois propagá-lo. Mas uma segunda lição que a gente pode tirar do texto aqui, é que nosso esforço na obra de propagação do Evangelho influencia outros. Aliás, positiva ou negativamente. Sempre. Paulo diz, olha, os irmãos estão me vendo aqui, estão vendo a minha fidelidade, o meu empenho, mesmo em cadeias, e estão pregando com mais desassombro a palavra de Cristo. Você tem influenciado alguém para pregar o Evangelho? Quem você poderia influenciar? Se você é casado, a primeira pessoa que você pode e deve influenciar positivamente é o seu cônjuge, marido ou esposa. Se tem filhos, seguem-se os filhos. Os familiares, os de casa são os primeiros. Os parentes, os amigos da rua, os vizinhos, colegas de trabalho, irmãos da igreja. Paulo estava influenciando alguns irmãos da igreja. Você pode fazer isso. Será que a sua igreja pode ser mais evangelística, mais evangelizadora, a partir de uma atitude sua, de um empenho seu? Será que você pode motivar a sua igreja nessa área? De qualquer forma, nós influenciamos, com toda certeza. Terceira aplicação é que nosso maior interesse nesta vida não deve ser as motivações dos homens, mas a aprovação de Deus. Paulo disse, eu não estou nem aí com quem está falando mal de mim, ou quem está levantando tribulações às minhas cadeias, eu estou preocupado se Cristo está sendo pregado. Você tem se preocupado com a avaliação que Deus tem dado a você, ou que Deus poderá dar a você? Ou você se preocupa mais com o que os homens, as pessoas de fora pensam a seu respeito? O que você mais leva em conta? Qual a sua motivação principal? 2 Coríntios capítulo 5, versículo 9 e 10, Paulo falava o quanto ele se esforçava para ser agradável ao Senhor, porque ele sabia, ele diz, importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tivermos feito por meio do corpo. Todos nós, e cada um, percebe? Ninguém vai ficar de fora. Uma quarta aplicação, que podemos ver, essa aqui já é a quinta, quarta, é que devemos levar em conta o crescimento espiritual dos irmãos em nossas escolhas e priorizá-lo em detrimento de nosso conforto e privilégios pessoais. É muito triste quando a gente vê divisão. Uma divisão de família, família carnal, família espiritual, igreja se dividindo. Eu ouvi falar de igreja que já se dividiu por conta de uma árvore, aqui de São Paulo. Uma árvore que estava lá na igreja, e um grupo queria cortar, e outro grupo dizia, não, vamos mantê-la. E aí,
não sei qual decisão tomaram, mas eu vi que um grupo saiu da igreja por causa daquela decisão específica. Percebe? Por causa de uma árvore. Que coisa. Que critério mais baixo para se medir o sucesso de alguém ou de uma igreja. Paulo dizia, olha, se eu partir, eu vou estar com Cristo, isso não tem comparação. Mas eu estou olhando para o crescimento de vocês. Eu percebo que eu sou necessário no meio de vocês, para que vocês cresçam espiritualmente, para que a fé de vocês aumentem. Então, por causa disso, por causa da fé de vocês, eu estou disposto a abrir mão de uma situação incomparável para ver vocês crescerem na fé. Se pensarmos como Paulo, não terá mais divisão nenhuma em igrejas, né? Não vai sair mais ninguém de igreja. Eu falei sobre a árvore, mas eu já ouvi de cor da parede. Eu já ouvi sobre os bancos, né? A igreja aqui tem bancos, a nossa lá tem cadeiras. Já teve banco também, né? E por uma razão resolveram colocar cadeiras. Mas já ouvi falar de igrejas que teve problemas dentro de si, porque resolveram mudar isso. Não a nossa específica, mas outras. Meus queridos, que coisa! O quanto que você está disposto a abrir mão do seu conforto, pelo bem dos irmãos, pelo crescimento espiritual dos irmãos, no ministrar uns aos outros, né? Ministérios, aí tem pessoas que, porque são líderes de ministérios, de departamentos, se consideram as donas daquele departamento, e ninguém pode mexer ali, porque senão, e onde que está a visão do reino, de progresso do Evangelho? Precisamos nos sacrificar pelo crescimento dos irmãos. O nosso modo de viver não é neutro, pode trazer fruto ou prejuízo à fé de outros. Isso aqui eu já falei um pouco em cima. Então, o que você faz, como diz lá o filme, né, o Gladiador, lá no início, repercute na eternidade, e é mesmo. E é mesmo. Você não é neutro, nem suas ações, nem suas escolhas. Estamos chegando ao final, tá? Uma outra aplicação é que o propósito da vida, saúde, inteligência, habilidade, bens, etc., é a propagação do Evangelho. Não adianta nada se você se tornar a pessoa mais rica do mundo, mais bela, mais sábia, mais forte, seja lá mais o quê. Tudo às custas do Evangelho, sacrificando o Evangelho, deixando o Evangelho, negociando o Evangelho. Daqui a 100 anos, isso não vai contar em nada. Aliás, já agora não conta, quanto mais daqui a 100 anos. Por outro lado, o que você tem, você recebeu, para que o Evangelho cresça, para que o Evangelho se propague. E por fim, em último lugar, viver para glorificar a Deus através da propagação do Evangelho é o maior sucesso da igreja. Se você está convencido disso, então, graças a Deus, a palavra pregada, né, e também a gente cumpriu com o nosso dever. Que Deus nos convença, que Deus nos motive a avaliarmos a nossa vida, o sucesso da nossa vida e da nossa igreja, a partir do progresso do Evangelho. Então, quando você for fazer alguma escolha, quer seja continuar ou mudar de emprego, a pergunta a ser feita não é, em primeiro lugar, quanto a mais que eu vou ganhar? Mas sim, o Evangelho crescerá mais com essa mudança de emprego? Se você pensa em mudar de cidade, estado, país, de bairro, de rua, de casa, a pergunta não é onde eu terei mais conforto. E sim, com essa mudança, o Evangelho crescerá mais do que o que está crescendo agora? Se você pensa em casar, eu estou vendo alguns jovens aqui, né? Será que essa pessoa é a mais indicada para a minha vida? A pergunta não é, será que eu encontro uma mulher mais bonita, ou um rapaz mais interessante, né?
mais inteligente? Será que eu encontro uma pessoa mais isso ou aquilo outro? A questão é, a minha vida estará mais próxima de Cristo, casando com essa pessoa? Essa é a pergunta. Percebe? Quando a gente avalia o sucesso da nossa vida a partir do crescimento do Evangelho, é assim que as coisas acontecem. E isso vale para a igreja. Para implementar ou extinguir um ministério que já existe, para intensificar o ministério ou adaptá-lo. Isso vale para a sua agenda, quando você vai então elaborar a sua agenda, organizar ali a sua agenda semanal, onde ir, para onde ir, não é? Como distribuir o seu tempo. A pergunta vale da mesma maneira, e isso vale para a vida toda. Que o Senhor nos ajude a que venhamos medir a nossa vida a partir do progresso do Evangelho. Vamos orar? Querido Deus, que o Senhor seja glorificado e engrandecido em nossa vida, Pai. Que as pessoas vejam em nós, através do que nós vivemos e falamos, a Tua palavra. E assim, ó Deus, o Teu Evangelho cresça cada vez mais. Que essa igreja aqui em Moraes Prado avalie o sucesso, o seu sucesso, a partir da pregação, da propagação do Evangelho. E que o Senhor ajude, capacitando os irmãos aqui, equipando essa igreja, a fim de que ela continue a espalhar o Teu Evangelho. Ó Deus, que o Senhor seja glorificado através dela e da vida de cada um dos irmãos, como também da minha. É o que nós te pedimos, agradecidos no nome de Cristo.